Já tá virando? É hora da gente falar de Copa do Mundo! Bora! E para além de Copa do Mundo, a gente vai falar da seleção mais importante para nós, que é a seleção brasileira. Hoje volta a campo, joga contra a Escócia, é o nosso terceiro e último jogo da primeira fase da Copa do Mundo. O Robson Morelli, hoje inclusive, começa essa última fase para todos os grupos, né? Que é super interessante. Falta definição de montão, a gente já sabe várias que estão na próxima fase, mas a gente não sabe se primeiro, segundo ou terceiro lugar, né? Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Hoje é dia, hoje tem. E o Brasil está classificado, isso é muito bom. Tem seleções, Natália, que ainda precisam desse resultado nessa última rodada da fase de grupos. Isso deixa as pernas um pouquinho bambas, quando você precisa vencer para se classificar. O Brasil, então, desse ponto, o Brasil está classificado, o Brasil só não sabe a sua definição, se primeiro, segundo ou terceiro do seu grupo. Joga com a Escócia, que é mais um adversário fácil desse grupo do Brasil, não é difícil, mas é um jogo que o Brasil precisa se acertar, precisa jogar com seriedade, precisa jogar um pouquinho melhor do que vinha jogando com o Haiti. Então tá tudo preparadinho, a seleção saiu de Morristown, saiu de New Jersey e já está em Miami. O voo atrasou, viu, Natália? Tá chovendo aqui muito. Pelo menos ontem estava, hoje não. E o voo atrasou 3 horas e a CBF pediu para a FIFA para cancelar a entrevista do treinador, do Carlo Ancelotti. Isso é um procedimento que a FIFA adota, né? Todo véspera de jogo, o treinador e mais um jogador, que geralmente é o capitão, tem que dar entrevista no estádio. A CBF tentou pedir, não conseguiu, e o Ancelotti falou pouco também, viu, Natália? Falou pouco da seleção brasileira. Ô, Robson Morelli, a gente teve a sua ausência ontem, foi muito sentida, mas o Metrópolis está muito bem, né? De substitutos, inclusive, de banco. A gente teve o Ivan Moré aqui participando, também trazendo todos os detalhes. Foi ótimo ter a companhia dele, ele te substituiu ontem, mas você voltou hoje, a gente também te adora, que bom que você está de volta. Ô, Morelli, acho que isso é dos pontos mais importantes da gente ouvir da sua análise, das suas apurações sobre a seleção brasileira, que é quem é a nossa seleção, né? Ela está se montando ainda. Desde o primeiro jogo, a gente não joga da mesma forma como outras seleções já vem mostrando. É claro, tem substituições ali, muito pontuais, mas a gente ainda parece estar montando a nossa seleção. E hoje tem a volta do Neymar. Onde que o Neymar joga? Se ele joga o tempo todo, a gente está perguntando isso para a nossa audiência aqui. Se a nossa audiência quer que o Neymar seja titular no jogo todo, já entre jogando contra a Escócia. Vamos falar primeiro de Neymar e depois você fala do nosso restante de seleção. Quem é que entra em campo hoje? O Neymar está preparado, o Neymar passou em todos os testes que ele vinha fazendo desde que se apresentou à seleção brasileira, mais de 30 dias sem jogar. Ele tinha dor na panturrilha, ele sarou, ele tinha um condicionamento físico, ele melhorou e agora ele faz a sua estreia, Natália, na 4ª Copa do Mundo. Então, o Neymar, ficando no banco ou jogando, ele já foi relacionado, então ele vai para a partida, é uma estreia oficial. Neymar, a partir de hoje, pode falar que ele disputou quatro Copas do Mundo, porque ele vai estar na relação. O Ancelotti diz que ele jogaria mais perto dos atacantes, que ele é um atacante mais próximo da área, que ele é um atacante que pode jogar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho centralizado e um pouquinho pela direita. Então, ele jogaria na formação que a gente viu do último jogo, ele jogaria no lugar do Matheus Cunha, que é próximo do Vinícius Júnior e próximo do Rafinha. Mas aí já mudou todo esse cenário. O Matheus Cunha fez 2 gols e está com o moral elevado. Então, ele não vai mexer no Matheus Cunha para essa partida. Muito pouco provável que isso aconteça. O Rafinha se machucou na partida. Então, tem uma vaga ali, tem um buraquinho para o Neymar entrar. É uma possibilidade que ele entre e jogue um pouquinho mais pela direita. Ele já fez isso várias vezes em outros times, inclusive no Santos. Um pouquinho mais para frente e pelo lado direito. Não é um ponta, não é um velocista, não é um jogador que vai levar a bola lá para o fundo, perto do escanteio para cruzar. Não é isso que o Neymar faz. O Neymar tem uma função muito parecida com o que o Matheus Cunha faz. Ele circula ali
na entrada da área, ele passa para um, passa para outro, ele combina com um, combina com outro. Então, essa é a função do Neymar. O único sinal, Natália, e o torcedor brasileiro precisa saber, porque aqui a gente conta o que é a falta de condicionamento total físico do Neymar. Porque ele treinou 3 dias apenas com o grupo. Então, o fôlego dele precisa acelerar um pouquinho mais. Ele treinou separadamente, ele ficou na viagem da Filadélfia, mas ele estava treinando mais para se recuperar das dores da panturrilha. O físico é diferente. Então, a gente não sabe quanto tempo o Neymar suporta jogando. Agora, aí entra vontade, ansiedade, disposição. Tudo isso entra numa partida dessa, né? O jogador quer se entregar ao máximo. Então, ele pode jogar no meu modo de ver os minutos finais da partida contra a Escócia, mas eu não penso que ele sai jogando, não, a não ser que o Ancelotti tenha se feito um trabalho muito escondidinho para colocar o Neymar nessa partida. Ô, Morelli, e o Endrick, hein? Nessa direita aí também que se abriu com o Rafinha e com o histórico ali, né? A gente perdeu alguns desses laterais direitos, a gente não teve o Wesley, que nem chegou aí. Agora, quem foi também se machucou. Será que Endrick também não pode ser uma boa opção ali pela direita, ô Morelli? Não é a dele, né? Não é a dele. Até porque quem joga na direita tem que ajudar um pouquinho a marcar. E a Escócia tem no lado esquerdo o Robertson, que é um lateral que apoia, que sai para jogar. Então, alguém que jogar ali do Brasil vai ter que dar uma recuada para marcar, para impedir, pelo menos até o meio de campo, essa liberdade pelo lado direito da Escócia. Isso aí é coisa de jogo, né, Natália? Coisa de jogo. Agora, o Endrick não faz muito esse papel. O negócio do Endrick é ficar dentro da área e fazer gols, se movimentar ali. Ele também atua na posição do Matheus Cunha. Você vê como é difícil, Natália, para o torcedor escalar a seleção brasileira, porque tem 3 bons jogadores, Neymar, o Matheus Cunha e o Endrick, que jogam na mesma posição, que jogam perto da área, mais centralizado. E aí você tem que fazer a opção, você tem que optar por um deles. E aí o Ancelotti vai optar por um deles. Embora tenha uma vaguinha aberta no lado direito. Mas o lado direito é uma coisa, o meio é outra. Dá para adaptar? Dá. Mas não é nunca a mesma coisa. Eu gosto do Endrick, gosto do Neymar e também gosto do Matheus Cunha. Quem que você vai escalar? Jogar no papelzinho e pegar o nome. Ô, Morelli, a gente viu a seleção brasileira em 70 com 5 capitães. Eu não tô dizendo que é a mesma coisa aqui, tá? Mas a gente tem uma frente muito poderosa. Eu e você, a gente já até falou sobre isso aqui em outras participações suas, até depois, logo depois do jogo de sexta. Que tem esse entendimento de que o meio ali do Brasil não tá muito bom, mas a frente tá ótima. Continua mais ou menos assim, né? Acho que hoje pode ser um jogo definitivo para a gente ter mais confiança no time do Brasil, para além dos atacantes, né? Precisa, a gente viu 70, era isso mesmo, eram jogadores todos da mesma posição. E o Zagallo, em 1970, ele encaixou todos da mesma posição no time. O que parecia impossível, ele conseguiu fazer. Não é impossível para o Carlo Ancelotti fazer isso. Existe essa disposição dos jogadores, todos os jogadores falaram quase que no mesmo tom. Se o mister precisar de mim no gol, eu jogo. Tá todo mundo querendo jogar, claro, Copa do Mundo é isso. Mas você precisa treinar, né, Natália? Você precisa treinar. E time que não treina é muito difícil jogar bem sem esse treino. A seleção de 70 ficou 3 meses treinando antes da Copa. 3 meses juntos. Havia a possibilidade de fazer isso. O Brasil está há um mês juntos, né? Sem treinar. Por isso que o Brasil tem mais dificuldades, por isso que o Brasil vem com um treinador que está há 1 ano no comando, portanto, treinou menos do que outros treinadores, por exemplo, como o da França, o Didier Deschamps, que está há 14 anos no comando da seleção. Então, tudo isso faz diferença. Parece que não é só chegar e jogar, né? Faz diferença. A seleção não é uma pastelaria, né, Natália? Tem que se treinar, tem que olhar o que você quer, tem que, né? Agora, são todos jogadores acima do nível normal, né, de um jogador de futebol. Então, todos eles entenderiam essa proposta e poderiam fazer.
A dúvida é se você faz em partidas que você precisa vencer. Hoje precisa vencer. O Brasil é primeiro do grupo, mas o Marrocos está com o mesmo número de pontos e a Escócia, se vencer o Brasil, classifica em segundo também, se o Marrocos ganhar. Então, não é uma partida qualquer. É difícil você testar e você tentar arranjar o time numa partida que você precisa vencer para continuar na Copa do Mundo. Olha que imagem bonita. Exatamente. Eu queria ter esse entrosamento, viu, Natália, no campo, assim. No treino é fácil, no campo é mais difícil. Exatamente, sim. E esses semblantes, né, mais tranquilos também. O semblante tenso nunca é bom, né, no campo, principalmente para a seleção brasileira. Agora, ô Morelli, a questão também de primeiro e segundo lugar no grupo traz uma questão importante sobre logística. Você já tinha mencionado isso em outras participações também. Se a gente passa em primeiro, a gente continua jogando nos Estados Unidos. Mas se passa em segundo, e também tem até a questão do horário, né? Em primeiro, o jogo é na segunda-feira, às 14h. E se passa em segundo, o jogo também é na segunda-feira, dia 29, mas às 10h. E aí o jogo acontece no México, é isso? É isso, muda a localização da tabela, né? Se você ficar em primeiro, você vai por um caminho. Se você ficar em segundo, Sim. Você vai por outro caminho. E aí também muda toda a logística. Na verdade, a preocupação do Brasil não é nem com os adversários. Apurei isso também na delegação brasileira. Uhum. Eles não estão pensando em Japão, em Holanda, em Suécia. Eles querem classificar e querem classificar em primeiro. Esse é o pensamento da seleção. Justamente, Natália, por essa informação que a gente trouxe aqui no Acorda Metrópolis, que é o deslocamento para outro país, é sempre mais difícil, e é o deslocamento de centro de treinamento também. Se o Brasil pegar outro caminho, o caminho do segundo colocado, o Brasil talvez vá embora de New Jersey. O Brasil não fica mais onde está, tudo ajeitadinho, tudo o mesmo caminhozinho, você acorda, toma um cafezinho, calça chuteira, vai pro treino. O jogador gosta disso, dessa rotina. E precisa também, né? E precisa. Quando você se desloca, você atrapalha tudo, fica tudo mais difícil. Eu tive essa experiência, Natália, na Copa de 2002, no Penta, quando o Brasil fez um jogo em cada cidade. Começou na Coreia do Sul, começou na cidade de Ulsan. Depois, a cada jogo, o Brasil fazia as malas e ia para uma cidade. Fazia a mala e ia para uma cidade. E isso era uma logística muito difícil para os jogadores. Eles sofreram muito e reclamaram muito. Isso atrapalha. Avião para cá, avião para lá, hotel para cá, hotel para lá. Tudo isso tira um pouco o foco que é treinar. Isso aí que a gente está vendo. Treinar, pensar no jogo. Você fica pensando nas suas coisas e nesse deslocamento. Então, a seleção quer ganhar em primeiro para ficar onde ela está até o fim da Copa do Mundo. E o Ancelotti pode não estar aí tão preocupado assim com os próximos... as próximas seleções que a gente vai enfrentar, mas calma lá, né? O brasileiro está muitíssimo preocupado. Porque se a gente passa de um lado, em primeiro, segundo lugar, é isso. A gente fica de um ladinho ali. Pode enfrentar o Japão, depois uma Noruega. Aqui sempre chutes, né? Dentro do que pode acontecer, mas sempre hipotético, porque Copa do Mundo tudo pode acontecer. E lá na frente a gente começar a enfrentar aquelas seleções muito maiores, né? Chegando numa França, numa final e tudo mais. Se passa em terceiro, que é muito difícil disso acontecer, né, com o Brasil, assim como você já mencionou, vai ser primeiro ou segundo, mas vai para o outro lado da chave que pode já enfrentar aquelas seleções gigantescas, assustadoras, que tiveram já um ótimo desempenho na primeira fase, né, Morelli? E isso, claro, dá muito mais medo da gente ser eliminado logo no comecinho das fases de mata-mata. Isso faz muita diferença. A única parte da Copa que você pode se ajeitar é nessa primeira fase, porque você fica em primeiro ou em segundo. Depois de consumado essa classificação, Natália, o primeiro ou segundo, ou até terceiro, o caminho já é desenhado. Então, você sabe exatamente o que você vai fazer até a final, se você chegar lá. O Brasil, claro que está preocupado. O Brasil, nas últimas Copas, tem deixado a desejar. O Brasil tem caído fora nas quartas de final. O Brasil tem tido muitas dificuldades. Até jogos contra adversários teoricamente mais fáceis, como foi Bélgica, por exemplo, como foi Croácia, por exemplo, o Brasil ficou pelo caminho. Então, claro, mas essa preocupação, Natália, pelo menos aqui na delegação brasileira, ela é pensada degrau a degrau, sabe? Sim. Degrau a degrau. Então, o Brasil hoje pensa em ganhar da Escócia, em fazer festa no estádio lá em Miami e ficar em primeiro lugar. Aí depois, eles vão pensar ou na Holanda,
ou no Japão, ou na própria Suécia. É assim que funciona na cabeça do treinador, é assim que funciona na cabeça dos jogadores. Se você der muita informação também para o jogador, embaralha tudo, viu, Natália? Embaralha tudo. Então, você tem que pensar, né, degrau a degrau, degrau a degrau, até você chegar o mais longe possível. O Brasil é favorito, o Brasil tem Neymar, o Neymar vai para a sua 4ª Copa do Mundo. A gente poderia até fazer uma enquete, né, Natália? Vou sugerir, olha só, tô atrevido hoje. A gente poderia perguntar qual Neymar a gente gostou mais nas outras Copas. Ótimo. Se foi em 2014, se foi em 2018, se foi 2022. Eu já vou dar minha resposta. Não tem nem a enquete, mas eu já vou dar minha resposta. Eu penso que 2022 o Neymar estava melhor. Eu acho que em 2014 ele sofreu demais com aquela contusão e depois ele não jogou contra a Alemanha nem contra a Holanda. O Brasil tomou 10 gols, perdeu as 2 partidas. Ele estava mais ou menos na primeira Copa. Na segunda, na Rússia, eu acho que foi a pior de todas. Teve aquele meme dele rolando, né, Natália? Lembra? Ele rolava para se defender das faltas. Sim. E aí virou um meme mundial. Que coisa. Nunca mais parou de rolar. Em 2000... Nunca mais parou. E depois de 2022, eu achei que ele foi mais sóbrio e poderia ter feito uma Copa até melhor. E agora a gente não sabe com qual Neymar a gente vai, né? Com qual Neymar a gente vai copiando a música, né? E quase todos esses grandes astros vão melhorando ao longo das Copas, né? O próprio Messi já chegou a ter Copa que ele não marcou gol e agora é uma loucura, né? Os 5 gols que a Argentina fez na primeira fase até agora, em 2 jogos, tem mais um terceiro, são do Messi. É um negócio impressionante. Então, até o Messi, por exemplo, foi melhorando ao longo das Copas, né? Vamos continuar, então, falando dos astros? Falamos do Neymar, agora eu falei rapidinho do Messi. A gente não ouviu a sua análise sobre o Messi, o Morelli, porque foi justamente no dia ali que a gente não teve você. Então, se quiser, pode falar um pouquinho também do Messi, que jogou ali eu já tô perdido. Hoje é 4ª, né? Jogou na segunda. Agora, e Cristiano Ronaldo, hein? Aí sim, jogou ontem. A gente teve ontem o Cristiano Ronaldo e o Modric, que a gente muitas vezes esquece de falar da Croácia, mas é sempre uma seleção muito interessante de acompanhar e sempre avança. Quando a gente vê, a Croácia tá lá na final, tá lá na semifinal, tá derrubando a gente. É complicada a seleção da Croácia e tem essa figura do Modric que tá aí há várias Copas. Mas e Cristiano Ronaldo, o Morelli? Que coisa bonita de ver Portugal jogando. Ontem finalmente jogaram como a gente esperava, que já iam jogar desde do primeiro jogo. E o segundo gol para mim de Portugal ontem, que não foi nem do Cristiano Ronaldo, mas ele participou da jogada, foi o mais bonito da Copa. Foi muito rápido aquilo, aquela jogada ensaiada de cobrança de falta foi assustadora, de tão bonita. Precisava, né? Portugal precisava entregar, porque Portugal também chegou na Copa do Mundo aqui, Natália, como uma das candidatas pelos jogadores que tem. O Cristiano Ronaldo ficou devendo no primeiro jogo, teve até ali uma confusão, que um jogador falou que ele era igual aos outros, e isso vazou, e todo mundo entendeu que havia uma confusão. Essa foto desmente qualquer confusão, né? Tá todo mundo abraçadinho ali, igual o metrô aqui de Nova York. Olha só, ele jogou bem, ele fez gols, ele é um faminto por fazer gols, né? E ele fica mais feliz quando ele joga bem, quando ele faz gols. Ele é assim. E ele é mais um desses jogadores que aparecem nessa Copa do Mundo como estrela. Tá aí ele comemorando, ó. Tá aí todo mundo se abraçando. Portugal precisava vencer para também seguir na competição. A gente falou do Cristiano, a gente falou do Messi. A primeira coisa que eu fui atrás quando o Messi fez o que fez foi saber na Argentina como é que é o sentimento entre Messi e Maradona. Então eu conversei com alguns argentinos e eles me disseram que o país é dividido. Você acredita, Natália? O país é dividido. O país adora o Messi, sei lá, de 5 anos para cá por causa da seleção. Ele sempre foi cobrado na Argentina, mas eles ainda têm muito carinho pelo Maradona. Então o país é dividido. Os argentinos, todos eles com quem eu falei, me disse exatamente isso. O Messi é extraordinário, é de outro planeta, mas a Argentina também gosta muito do Maradona e é dividido. O Messi é genial, né? E tem o Haaland também, que eu fui ver jogar da Noruega. Eu fui até, participei ali daquela remada, viu, Natália? Sentei ali Vikings, perto deles. Participei ali. Fui viking por um dia. Participei ali
E é muito legal, para mim, é a coreografia dessa Copa do Mundo. Acho que a gente não vai encontrar nada mais bonito e mais característico de nenhum país nessa Copa do Mundo. Eles vieram com muita alegria e eles têm o Haaland. Depois eu fui para o vestiário entrevistar o Haaland. E ele assim, é simpático, é sorridente, joga com uma leveza, fala com uma leveza. O problema é que ele fala na língua dele, né? É super difícil. Fala numa leveza e sorri o tempo todo. Então, assim, é outro jogador, o Haaland, que joga no Manchester City, com o Pep Guardiola, é outro jogador de destaque nessa Copa do Mundo. Então, você tem Messi, você tem Mbappé, você tem Cristiano Ronaldo, você tem Haaland, você tem Harry Kane, que não marcou ontem, mas é um excelente jogador. São astros. O que a gente tem que tentar, Natália, é enfiar um brasileiro nessa lista, né? O que a gente tem que tentar é enfiar um brasileiro nessa lista. Por hora, o Vini Júnior é o principal deles. É o que está mais perto desse time aí de estrelas. Mas precisa jogar um pouquinho mais. Aí o Vini Júnior, ó. Por hora, esse é o nosso craque. E agora a gente vai ver como é que o Neymar é aproveitado nessa seleção. Tem muito peso o Neymar também numa Copa do Mundo. Tem. E os números do Neymar são bons, né, Morelli? A gente fica aqui brincando e lembrando do que é muito ruim aí do histórico do Neymar, da falta dos jogos, dele ter se machucado muitas vezes e tudo mais, né, que a gente pode colocar de Neymar dentro e fora do campo, mas os números dele são muito bons e podem melhorar muito ao que depender aí da entrega dele nessa Copa, até, claro, a gente avançando e, por que não, recebendo a nossa sexta estrelinha. Hoje eu vim com a minha camiseta que tem uma sexta estrelinha aqui para preencher e eu tô confiante nisso. Mas o caminho é longo, só foram 2 jogos, hoje vai ser o nosso terceiro, de 9, né? Caso a gente chegue na final. Agora você comentou do Vini Júnior, que tem 2 gols já nessa Copa. Ele tá ali na listinha dos jogadores que conseguiram fazer mais de 1 gol. E o Matheus Cunha também, que você já mencionou aí, que acabou fazendo 2 gols também no nosso último jogo e pode continuar surpreendendo a gente hoje. O nome dele já tá conhecido, viu, Morelli? Se as pessoas não conheciam, quem não acompanha futebol, não conhecia o Matheus Cunha até sexta-feira, a partir de sexta, ele virou um herói brasileiro. Na hora que ele fez o primeiro gol, já foi uma grande festa. O segundo, então, foi muito divertido. Ele já colocou o nome dele aqui na boca do brasileiro. Os jogadores do Brasil são bons jogadores, Natália. O torcedor, às vezes, não conhece porque não acompanha, talvez se acompanha mais o futebol nacional, Série A, Série B, Série C, Série D. E é normal que isso aconteça. Eles foram muito cedo para fora do país. O próprio Rafinha, que está machucado, que saiu, ele nunca jogou no futebol brasileiro. Ele se formou ali no Avaí, tentou jogar, mas não jogou, e depois já foi jogar em Portugal. É uma característica dessa geração de jogadores. O próprio Vinícius Júnior, ele jogou no Flamengo pouco tempo. Ele foi vendido antes dos 18 anos, e quando fez 18 anos, foi embora. O Estevam, que não está na Copa, que foi formado no Palmeiras, a mesma coisa. Fez 18 anos, hein, Natália? Fez 18 anos, assinou o contrato e foi embora. Então, eles jogam pouco e a torcida não conhece, mas quem acompanha sabe. O Matheus Cunha é um excelente jogador, o Rafinha é um excelente jogador. Pode não estar bem nesse momento, pode estar devendo um pouquinho, mas são todos bons jogadores. O Vini tem mais carisma, porque ele já foi eleito o melhor do mundo. Ele não tem... Ele tem mais carisma do que o Matheus Cunha, por exemplo, que fez o mesmo número de gols. Por isso que o Vinícius eu coloquei nessa lista e o Matheus Cunha não. Tem um pouco de tudo isso, né? O Vinícius Júnior é conhecido muito mais, foi eleito o melhor do mundo em 2024. Agora, o Neymar supera todos eles. O Neymar foi craque, assim, acima da média. O Neymar, Natália, esteve perto do Messi e perto do Cristiano Ronaldo. Todo mundo achava que o Neymar fosse ser o sucessor desses 2 jogadores quando eles deixassem o palco, o cenário. Não aconteceu. Em algum momento, esse caminho foi desviado e o Neymar deu atenção para outras coisas da sua carreira, enquanto o Cristiano Ronaldo e o Messi focaram mais no futebol. Mas o Neymar foi acima da média de todos os jogadores da seleção que estão hoje aí com o Carlo Ancelotti. Todos. É isso mesmo. Robson Morelli vai continuar acompanhando a seleção e vai continuar participando do Acorda Metrópolis para trazer esse resumão antes mesmo do programa dele, do Corneta Metrópolis. Valeu, viu, Morelli? É sempre muito bom. Valeu, bom dia a todos. Bom dia.